Galera, deixa eu só fazer uma aulinha rápida da história da Rússia, porque é fácil a gente falar sobre a Revolução Russa, né? Que eles saem da guerra, aí vem Lenin, Trotsky, Stalin, mas da onde saiu tudo isso, né? Veja bem, para eu falar de história da Rússia, eu não posso deixar de falar de literatura russa. Tá? Então, Dostoiévski tem uns livros muito bons, muito fáceis de se ler e são bem agradáveis, não é chato. Então, assim, um livro puxa o outro, né? Mas, enfim, aí você começa a perceber que o panorama não é só histórico, mas ele também é literário. E isso é bem interessante, tá? E aí, se você quiser mais profundidade, aí você pode ler os livros do Romanov, né? Os Romanov foram os grandes czares da época aí da Rússia e que ficaram reinando por algum tempo, tá? Alguns de Tolstói também são indispensáveis. Ler o Manifesto Comunista do Karl Marx e do Friedrich Engels é bem legal também, para vocês terem noção, né? E se tiver um pouco mais de paciência, lê aí o Arquipélago Gulag do Alexander Solzhenitsyn, é maravilhoso, tá? Os Romanov ele vai falar justamente da dinastia de cada um, de cada rei, de como que eles eram, com quem que eles se uniram, com quem que eles casaram, tá? E por aí vai. O Manifesto Comunista nada mais é do que um panfleto, né? Que escrito por Marx e Engels, que distribuiu-se toda essa ideia do comunismo na Rússia. Arquipélago Gulag, logo com a Revolução Russa, o que que acontece? Eles acabam dominando, né? O comunismo, Lenin acaba indo para o poder e quem não concorda com a sua ideologia, não concorda com as suas ideias, acaba indo para o que eles chamam de Gulag, que nada mais é do que os campos de concentração alemão, tá? Então, os gulags ficavam ali, as pessoas que eram contra as suas ideias, alguns professores, alguns médicos, e eles contam as suas histórias nesse arquipélago gulag, tá? Bastante interessante para quem tiver aí com vontade de entender a Rússia, tá? Muito bem, eu não posso deixar de iniciar da Rússia falando no presente, tá? O que acontece de herança do passado. Então eu tenho aí Vladimir Putin, tá? E uma das frases muito boas dele é essa aí, ó: o fortalecimento da nossa soberania é interpretado como autoritarismo. Abre e fecha aspas, porque é uma fala do próprio Putin, tá? Então, nessa fala, gente, ele mostra bem o que é a Rússia, né? O que ele acha que é soberania, para outros é autoritarismo. E quem fala isso? Nada mais, nada menos que os Estados Unidos, né? Então, sempre haverá. Pós Primeira Guerra, a gente vai ter a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, né? Então a gente vai perceber algumas disputas entre esses dois territórios que são grandes potências, né? Inclusive aí o que a gente tem de mais fácil, né, de vocês se lembrarem, é a corrida espacial, né? Então aí você tem a Rússia iniciando essa corrida espacial, colocando o homem no espaço, enquanto que os Estados Unidos começam uma corrida espacial e coloca o homem na Lua, né? Então, isso vai se perdurar durante todo o período da Guerra Fria, tá? Mas vamos voltar lá para trás, né? Só para vocês entenderem o que é a potência da Rússia, né? E por tudo que ela passa e que ela já passou. A Rússia o ocupa um sexto do território do planeta, né? Ela não começou assim, claro, né? Os primeiros povos eram os citas, só que nós não temos aí histórias desse povo, tá? Eles são mais povos que a arqueologia, né, vai nos mostrar que eles existiram, né? Então a Rússia aí foi invadida por eslavos, por godos, por visigodos, olha aí, ó.
todo mundo invadia a Rússia, tá? Então a Rússia vivia em guerra, né? E isso ocasionou várias tribos que viviam nesse território e tribos que viviam em guerra, né? E brigavam por tudo, né? Eu queria alimento, eu vamos lá disputar o alimento no tapa. Mas chegaram ali, remaram para esse local os vikings, né? E vikings, a gente vai pegar o nome que vem de Vik. Vik era os comerciantes. Esses comerciantes, né, acabaram, entre aspas, trazendo um pouco de paz para a Rússia. Por quê? Porque eles começaram a trazer as moedas, eles começaram a explicar a base da troca. Ninguém precisava se bater em ninguém, vamos trocar, né? E isso trouxe um pouco de paz para esse território, né? Então, esses sistemas de troca, os russos ali acharam fantásticos e deu uma diminuída nas guerras, né, nas lutas. Mas a gente vai ter aí um pouco depois a dinastia Rurik, tá? Que dominou a Rússia por 700 anos. E foi o que a gente pode chamar de o primeiro sistema político, tá? Eles tiveram 45 monarcas. A gente não vai falar deles todos, claro. Vamos falar de alguns mais importantes. Que um deles foi Oleg. Oleg, ele iniciou a expansão do território russo, né? Ele foi para conquistar Kiev, ele vai fazer outras conquistas, ele vai na conquista de Kiev, ele vai pegar um pedaço onde tem dois rios, né, que era bom para o comércio. Então, tudo isso era pensado. Porém, como eles eram povos pagãos, eles sempre achavam que eles estavam atrás de outros povos, né? Principalmente ali com os que vocês estão vendo aí, com os romanos, né? Os francos e os anglo-saxões, que eram povos que já tinham ali a, o cristianismo enraizado, tá? Além disso, tinha também o islamismo, que eles foram buscar a todos, mas aí eles acharam que o cristianismo era mais interessante, mas não o cristianismo romano, e sim o cristianismo ortodoxo, tá? Que na verdade, o que, que é o cristianismo ortodoxo foi o cisma da igreja, né, quando ela se dividiu lá, e um papa ficou romano e o outro foi ser ortodoxo. Então a gente tem essa divisão, né? A gente tem na igreja ortodoxa você pode casar de novo, você tem alguns preceitos que se ligam ainda ao cristianismo cristão, né? Da Igreja Católica Cristã e o cristianismo ortodoxo que se liga também ao cristianismo, mas de uma forma diferenciada, tá ok? Então vamos lá. Isso tudo foi na época das cruzadas, né? Então por isso essa busca pela religião, né? Que eles achavam que a religião poderia fortalecê-los ainda mais, tá? Porque a Rússia, ela vivia massacrando, né? Porém, é, como eles eram invadidos e massacrados o tempo todo, né, eles vão perceber que Constantino, que vai formar aí Constantinopla, é um cara que pode dar uma força para a Rússia. Mas aí o que, que vai ter? Vai ter a invasão do Gengis Khan, né? Que vai realmente destituir aí o povo russo. Porém, quando eles começam a entrar na Rússia, eles percebem que eles tinham que recuar, porque o povo russo era muito grande, né? E, ao mesmo tempo, os russos nem chegaram a saber quem era o Gengis Khan, né? Quem era esse povo que estava invadindo eles, né? Até porque vários povos invadiam, então isso ficava mais ou menos aí uma coisa comum. Mais para frente, eles vão fazer um tratado de paz. Tá? Constantino vai ajudar, né? Os vikings, Constantino vão ajudar que se faça um tratado de paz na Rússia, né? Isso vai permitir que ela adquira um pouco mais de independência. Então, eles colocaram um príncipe, né? Que era o príncipe de Moscou, né? E esse príncipe resolveu expulsar do seu território todos aqueles islâmicos, né, que lutavam
para colocar a sua religião em cima dos russos. Então eles achavam que isso não era legal e começou-se a então a formar vamos dizer, um exército russo onde todos se sentiam russos, né, tentando expulsar esses islâmicos dali. Eles conseguem, né? E aí Moscou passa a ser o centro de paz, né? No dia que eles conseguem isso, vai todo mundo lá, senta, reza junto e assim vai tomando rumo à Rússia, né? E aí vai vir o quê? Vai vir os grandes czares, né? Os reis. Então eu vou ter aí primeiro Vladimir, né? Que era o príncipe de Kiev, né? Que era da dinastia Rurik, que foi que eu falei para vocês. E na sequência dele, vocês vão ter nessa foto aqui do lado Ivan o Terrível. E aí, o território russo, ele já estava bem expandido. Olha, já estava bem maior do que o mapa anterior, tá? Ivan, ele foi chamado de Ivan IV, tá? E tinha uma alcunha de Ivan o Terrível, né? Ele se denominava, né, o herdeiro de Júlio César. Né? Ele entendia que ele era o herdeiro de Júlio César, por isso o nome Czar, né? Que vem dos Césares, né? De Júlio César. Mas ele não era nenhuma figura muito agradável, inclusive ele espanca o seu filho com o seu cetro real até a morte, né? E no dia seguinte está lá legislando, né? Tomando conta da forma como se nada tivesse acontecido, né? O objetivo de Ivan era dominar o mundo. Lembrem-se do Pink do cérebro, que queriam dominar o mundo. Ivan também queria isso. Porém, a gente vai começar a ter a expansão da família Romanov, né? E daí vem Alexei I, né? Alexei I, ele vai instaurar na Rússia a lei da servidão. Olha só, gente, 80% das pessoas ali passariam a ser servos da nobreza, né? E isso durou por mais ou menos 200 anos, né? Nem as profissões podiam ser escolhidas. A nobreza que tinha que decidir, através de uma aprovação, que profissão seria a sua. Porque até então, antes dessa aprovação da nobreza, eles eram. As profissões eram seguidas de acordo com o que a família seguia. Então, se eu era filha de um carpinteiro e de uma serva, eu seria serva, tá? Se eu fosse filha de uma serva, de um carpinteiro com uma encanadora, aí, e eu quisesse ter uma outra profissão, que nenhuma dessas duas, eu ia pedir autorização para a nobreza, que ia decidir se se o meu pedido tinha ou não como ser atendido, tá? Eles tinham uma obsessão por classe social. Então, tudo vinha na frente as classes sociais, né? Mas Alexei I dá aí o pontapé inicial para essa dinastia Romanov, tá? A gente vai ter também Catarina. Catarina, ela vai perceber que ali não tinham escolas, então ela tinha que fazer isso de uma forma boa, né? Então ela foi buscar fora, né, na França e na Alemanha, ideias de pensadores lá que eram muito bons, né? Iluminismo, tinha tudo essas ideias, né, filosóficas maravilhosas. Então ela traz aí para a Rússia as ideias, né, para montar uma escola, né? Ela vai trazer as ideias de Hegel e de Voltaire. Só que veja bem, gente, o que Hegel falava? Que o Estado era o novo Deus, ou seja, o Estado tinha que comandar. Voltaire falava o quê? Voltaire tem uma frase célebre. Voltaire falava o seguinte: a revolução só seria feita quando o último padre fosse enforcado com as tripas do último rei. Então, veja, você tem um que quer o Estado comandando e outro que você quer que tire o rei e a religião.
né? Não podia dar uma coisa boa. Então, os próprios Romanov vão trilhar o caminho para que tudo que aconteceu na Rússia, né? Para todos dos trabalhadores, tá? Então vamos lá. Essa mesma Catarina, né, quando ela faz isso, ela cria uma escola para moças, tá? E nesse período, a cultura russa vai explodir. Explodir de tanta coisa boa que vai acontecer ali, né? Era um povo com muita dificuldade, e se jogou ali muitos pensamentos diferentes, e quem aproveitou, aproveitou e realmente explodiu, tá? Ela vai construir também aí, além da escola, ela vai construir o Palácio de Inverno, tá? Que é onde vai ser a casa dos Romanov por todo o período dinástico deles, tá? E lembrando que quando isso acaba, né, quando os reis, quando os últimos reis forem mortos, que aí Nicolau II foi morto justamente pelas tropas da Revolução, né, a Revolução Vermelha, pelos bolcheviques, eles vão se instalar nesse Palácio de Inverno. Porém, quando a população começa a perceber que isso não ia dar certo, e algumas pessoas do exército dos Romanov começam a não gostar disso, eles vão se abrigar aonde? Justamente no colégio feito pela Catarina. Então, percebam que os próprios Romanov abriram caminho para essa Revolução Vermelha, né? Não tem outra forma de enxergar isso observando a história da Rússia, tá? Então, é isso aí que eu queria deixar registrado para vocês, até porque tem gente que vai fazer Enem e tal, então sempre tem um nominho ou outro que vocês podem pegar aí, tá bom? Então, até mais, gente.